E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Quando nós estendemos as mãos para ajudar alguém, ainda que isso nos custe, ainda que isto tenha um custo, ela produz uma satisfação, um prazer, quando é voluntário. Produz um prazer. Acredito que todos nós tivemos já essa experiência de poder ajudar pessoas. E diante dos empecilhos, a gente insistir na ajuda. E isso traz para nós experiência pessoal com Deus, satisfação, e isso é maravilhoso. Jesus não erra. Muito melhor é entregar, dar, do que receber. Melhor é dar do que receber. Eu tenho certeza que as pessoas que entregaram ao Edson aquela cooperação, aquela ajuda, aquilo que Deus tinha ordenado, mandado, o prazer deles foram ainda maior do que aquele que o recebeu. Não é? Porque eu já tive várias experiências nesse sentido, e é maravilhoso você ter um prazer de ajudar alguém. Bom, nós estamos em um texto da palavra de Deus que relata um grande milagre. Esse texto ele é relatado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E aqui o texto ele começa dizendo que ele voltou para Cafarnaum, ou chegando ele em Cafarnaum, entrou em sua casa. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele iniciou o ministério lá em Nazaré mesmo, mas ele foi rejeitado ali pela sua própria família. Sua própria família não acreditava muito nele. E ele então, um certo dia, ele se revelando como Messias em uma das sinagogas em Nazaré, ele foi até mesmo ameaçado de morte. Só que ele sai daquela situação, passa por todos e vai embora. Aí ele vai e se muda, ao que parece, para Cafarnaum, que era uma cidade da Galileia, mas uma cidade grande, uma cidade que estava ali perto do rio Genezaré, ou Pequeno Mar, que
sempre falado na palavra de Deus, onde deságua o Rio Jordão. E ali então ele estabelece ali a casa de Pedro como a sua própria casa, uma casa, e ele estabelece como um quartel-general naquele lugar, onde dali ele iria para muitos lugares, mas sempre voltaria para estar ali na casa de Pedro, naquele lugar, não é? E aquela cidade, Cafarnaum, foi palco de muitos milagres da parte do Senhor. E um deles foi este. Ele chegando muito provavelmente de alguma missão, ele entra na sua casa. E aqui o texto nos diz que a multidão, as pessoas, sabendo que ele estava em casa, afluíram a ele, quer dizer, se juntaram naquela casa muitas pessoas. E as pessoas eram tantas que eles ficaram do lado de fora, encheu toda a casa, tomou toda a casa. E ele então anunciava-lhes a palavra. É interessante como Jesus, ele se preocupava sempre em anunciar a palavra, em ensinar a palavra. Porque até mesmo Jesus passou como homem na terra. Passou, ele viveu 33 anos aproximadamente, não é? Um pouco mais, talvez um pouco menos. E ele passou. E hoje está sentado à destra do Pai. O Espírito Santo está conosco. Só que ele mesmo disse que todas as coisas passariam, mas a minha palavra não há de passar. Então veja a importância que ele dá à palavra. Que ele tinha como preocupação central de ensinar a palavra. Porque muitos milagres aconteciam. Em próprio Cafarnaum, por exemplo, nessa cidade, foi o palco de uma das cidades da Galileia, do próprio todo Israel, em que mais milagres eles viram da parte de Jesus. Só que quando a gente vai, por exemplo, lá para Mateus, no capítulo 11, do versículo 20 em diante, Jesus faz um lamento sobre algumas cidades. E uma dessas cidades que ele faz o lamento era a própria Cafarnaum. Ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Cafarnaum, se lá em Sodoma e Gomorra fosse realizado o tanto de milagres que aqui vocês viram, né, eles teriam, o juízo deles teriam sido muito maior ou menor. O juízo de vocês vai ser maior do que o de Sodoma e Gomorra. Porque a verdade é que o milagre físico, ele traz uma euforia, ele traz uma glorificação, uma exaltação. Só que ele não produz conversão. A experiência da conversão vem através de conhecer a palavra de Deus. Vem através de você ter uma experiência de conhecimento, de contato, de ter experiência com Deus através da palavra. A própria palavra de Deus nos diz isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem de você conhecer a verdade, aplicar essa verdade na sua vida, e ela então produz libertação. Amém? Quem está entendendo diz amém. Então, Jesus estava ensinando a palavra e chegaram ali 4 homens carregando uma maca, e em cima dessa maca um paralítico. E quando chegaram naquele lugar, eles pretendiam levar aquele paralítico e colocar diante de Jesus. Só que quando eles chegaram, estava abarrotado aquela casa, a porta. Muito provavelmente eles pediram licença. Fulano, tem alguém aqui que está assim, nós precisamos levar até lá. Eu também estou aqui, eu também quero receber minha parte, eu não vou dar meu lugar para ninguém. E eles não conseguiram, queridos. E eles não tiveram essa chance, essa oportunidade, essa facilitação
E nem o próprio Jesus facilitou para eles, porque Jesus poderia ter saído para fora da casa, em um pátio, sei lá, né? E aí então ter uma oportunidade maior das pessoas poderem vê-lo. Mas Jesus não facilitou. Ele chegou, entrou para dentro de casa e aí o povo começou a chegar, ele começou a ensinar a palavra e ficou por ali mesmo. Só que eles tiveram uma ideia inusitada e eles subiram no telhado daquela casa, da casa de Pedro. As casas eram as casas em Israel, até hoje, os dias de hoje, nos interiores de Israel. São casas parecidas com aquela. É uma casa de um tipo de um estuque, com a massa. Eles faziam um estuque, né? E com barro. E eles então tiveram a ideia, vamos subir em cima da casa. Eles subiram em cima da casa, abriram um buraco naquele estuque. E onde Jesus estava, mais ou menos, eles basearam. E deu certinho, na frente de Jesus, né? Eles amarraram provavelmente algumas cordas e desceram aquele homem em cima de uma maca, dentro da casa. E aí, Jesus então ministrando, disse assim, que ele viu-lhes a fé, e aí disse ao paralítico que perdoados estão os seus pecados. Não falou o que ele estava desejando ou o que ele precisava, mas disse, perdoados estão os seus pecados. Aquele paralítico, então, ali tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas, pessoas religiosas que estavam ali a fim de não de contemplar, de glorificar a Deus, mas de pegar Jesus em alguma contradição para levá-lo ao julgamento de morte. E eles então estavam ali e eles pensavam, bom, porque os judeus relacionavam muito a paralisia, os defeitos físicos, muito com o pecado. Então, a pessoa quando era cego, aleijado, tinha algum tipo de defeito físico, os judeus eles tinham consigo que Deus tinha permitido ele ficar daquele jeito, porque ele tinha pecado, porque tinha acontecido alguma coisa. E Jesus vai ao ponto e fala assim, olha, perdoados estão os seus pecados. E eles então arrazoavam em si mesmos, mas quem pode perdoar pecados a não ser o próprio Deus? E eles estavam certos. A palavra de Deus fala que o único que pode liberar perdão sobre a vida do homem é Deus, não é? E aí então Jesus ali diz a ele, olha, mais fácil é dizer a este homem, perdoados estão os seus pecados, ou dizer para este paralítico, toma o seu leito e anda, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus se revelando como o próprio Deus ali para eles, eu vou dizer, toma o seu leito e anda, e ele tomou o seu leito e andou, e houve uma grande glorificação ao Senhor naquele lugar. Então, quero fazer aqui uma aplicação desse texto para nós. E a primeira coisa, eu vou iniciar com esse subtópico que se tu uma bênção. Foi o que Deus disse para Abraão quando o abençoou, quando o chamou. Disse a ele, se tu uma bênção. Então, receber bênção, ser abençoado é muito bom. É bom, não é? Quem gosta de receber bênção diz amém. Todos nós gostamos de receber bênção. Mas o Senhor nos chamou para sermos bênção. Veja este propósito, quanto aqueles homens propuseram a carregar este paralítico numa maca até a casa de Pedro ou a casa do próprio Jesus. Então, provavelmente algum deles tomaram a iniciativa. Algum deles que conheciam o melhor, que acompanhava o sofrimento daquele homem, souberam que Jesus estava ali próximo e propôs no seu coração para levar aquele homem até diante de Jesus. E ele então
com certeza, buscando ajuda, outros 3 pessoas decidiram a ir com ele neste propósito, nesta jornada, neste propósito. Era algo, queridos, que era inusitado. Porque já pensou, só o fato de você pegar uma maca com um paralítico em uma cama e você sair na rua, cada um em um canto, não é? E carregando uma pessoa sobre uma maca, então já era algo inusitado. Mas aqueles homens se mobilizam para ajudar essa pessoa. Este homem que estava paralítico, e o texto nos diz, através de Jesus, que o problema dele era o pecado. Porque o pecado produz sofrimento. O pecado paralisa. O pecado deixa as pessoas engessadas, mobilizadas. E este homem estava ali mobilizado, não tinha forças, não tinha condições. Não podia tomar nenhuma iniciativa de ir até diante de Jesus. Ele precisava de ajuda. Então, ainda que o problema fosse pecado, o pecado que tinha mobilizado aquela pessoa, ele precisava de ajuda. E aquelas pessoas que ali estavam se propuseram em ajudá-lo. Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que não são poucas as pessoas que convivem conosco, que está no nosso meio, ou que estão por aí afora, que estão mobilizados, estão paralisados, que não têm mobilidade mais para se locomover. E nós, na verdade, como servos, nós precisamos fazer a prática, ser tu uma bênção. Precisamos sim nos levantarmos para ajudar, porque para julgar já tem o diabo e os demônios, queridos. Porque, às vezes, o que acontece? Nós, como igreja, invertemos o nosso papel. E aí começamos, então, ele já sabe, ele está vivendo essa situação, ele não se levanta, ele não faz isso. Mas é que ele já está paralisado, ele já está naquele sofrimento, ele já está sobre uma maca espiritual, não consegue se mover, não se consegue se locomover. E nós, queridos, nós que somos servos, que conseguimos nos locomover, então cabe a cada um de nós nos levantarmos, e ainda que nos custe, porque aquele ato custou, queridos, porque custou uma disposição, custou um tempo, custou você se levantar, aqueles homens se levantar, pegar, convencer aquele outro e tal, e ir para onde Jesus estava. Teve um esforço, um empenho, e cabe a nós também como igreja despertar, queridos, e termos este empenho. Você que ainda, que você anda, que você caminhe, você tem que ser bênção. Nós estamos vivendo em meio a paralíticos espiritual, que não tem mais condições de vir até diante de Jesus, de vir a um culto, de vir à igreja, mas cabe a cada um de nós nos levantarmos em nome de Jesus Cristo, aleluia, e pegar na maca desses paralíticos e dizer: nós vamos lá, porque Jesus vai mudar a sua história, Ele vai curar a sua paralisia. Então, sermos bênção, queridos. Você tem que ser bênção na vida de outras pessoas. E a maior bênção que nós podemos produzir na vida das pessoas, queridos, é levá-los a Cristo. A esses que estão paralisados. É pagar o preço da oração, do jejum, da comunhão. É você se disponibilizar. É nós nos disponibilizarmos. Estamos vivendo o tempo, querido, que cada um cuida da sua vida.
E nós, como igreja, não podemos ser assim, cada um cuidar da sua vida. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas querem, e isso incitado por líderes, não é? Não, nós precisamos de dizimista, nós precisamos de pessoas que façam, nós precisamos de pessoas que trabalhem, nós precisamos de pessoas isso e aquilo, mas eu como pastor, queridos, diante de Deus, eu quero e desejo que a igreja do Senhor, aleluia, ela se levante aqui, e eu desejo que tenhamos pessoas que carreguem macas ainda, que ainda caminhem na presença do Senhor, carregando o paralítico para levar diante de Jesus, aleluia, para que o Senhor Jesus possa operar o milagre e libertar as pessoas, em nome de Jesus. É isso que precisamos. Agora, outra lição é: qual o seu comportamento diante dos obstáculos? Qual o seu comportamento, ou o nosso comportamento, diante dos obstáculos? Aqueles homens chegaram ali e encontraram grande dificuldade. Uma multidão, por mais que tentaram, não conseguiram chegar diante de Jesus. Muito provável que o próprio paralítico tenha dizido a eles: olha, vocês já fizeram o que era possível. O possível vocês já fizeram, já me trouxeram aqui. Provavelmente as pessoas estavam ali, não queriam arredar o pé. E eles mesmos olharam aquela situação. Mas eles então tiveram uma ideia inusitada de subir em cima da casa, de abrir um buraco no telhado. Algo que é assim, meio fora do normal. Mas eles estavam decididos, aqueles homens estavam decididos a levar aquele paralítico diante de Jesus. E uma pessoa decidida, queridos, nem Deus para ela. Quando nós estamos decididos, nem Deus nos para. Eles poderiam ter desistido. Né? Vamos para casa. Não adianta, vai ficar aqui no sereno. O homem não vai sair. Não tem condições, está vendo? Ninguém quer deixar a gente passar. Eles tinham tudo para voltar atrás, para parar. Mas, queridos, quando uma pessoa está decidida de verdade, ela não para. Ela vai em frente, ela arruma um jeito. Quando nós estamos decididos de ir diante de Jesus, de estar diante de Jesus, de levar algo diante de Jesus, queridos, se estamos decididos de verdade, nós mesmos vamos em frente, nós não vamos ser paralisados por uma multidão. Então, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas desistem muito fácil. Que as pessoas, diante dos problemas da circunstância, ela não é a vontade de Deus. Não dá, está vendo? Eu estou tentando, mas não vai. E aí voltam atrás. Desistem. Imagina se aqueles homens desistissem de levar aquele paralítico diante de Jesus. Ele tinha morrido paralítico. Então, qual é o seu comportamento quando surgem os problemas, as dificuldades, os empecilhos? Você talvez está decidido, já você propôs em fazer alguma coisa, de levar diante de Deus, ou de fazer algum trabalho, ou de fazer isso ou aquilo, e surgem os problemas e as dificuldades. Qual é o seu comportamento? O comportamento daqueles homens foi driblar aquela situação e provocar uma outra situação para que eles pudessem atingir o seu objetivo.
Nós estamos em uma geração que desiste muito fácil. E eu falo isso com propriedade, porque quantas são as pessoas que eu já vi com os meus olhos, pessoas que decidiram andar com Cristo, que decidiram servir a Deus, que passaram pelo batismo nas águas, que fizeram isso, mas quando surge a circunstância, o problema, a dificuldade, em vez da pessoa avançar, perseverar, ela desiste. Ela volta atrás. E nós estávamos hoje estudando em Hebreus, na escola dominical, um texto em Hebreus que dizia assim, que aqueles que desistem, que voltam atrás, Deus não tem prazer na sua alma. Deus não tem prazer na alma daquele que desiste. Jesus não facilitou não, queridos. Jesus não facilitou nem um pouco para aqueles paralíticos. Então, os problemas vão surgir, as dificuldades vão surgir. Às vezes Deus propôs algo no coração da gente e tal, e a gente está indo em frente e tal, e vem os problemas, vem as dificuldades, nós temos isso, não é? Às vezes dentro de casa mesmo, são aquelas pessoas que propõem, para que, olha, desiste, não vai, não faça, não é? Às vezes as pessoas que nos cercam, nós temos exemplos, por exemplo, na palavra de Deus, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Ela tinha tudo para desistir, tinha gastado todo o seu dinheiro, tinha um problema e tal, mas ela propôs no seu coração, se arrastou até tocar em Jesus. Nós temos, por exemplo, também o cego de Jericó, um mendigo, um homem que não tinha nenhuma condição social, nada. Mas ele se propôs em alcançar a sua bênção, e sabia que o abençoador dele estava passando por ali, e não faltou pessoas para dizer para ele, desista, não vai, não adianta, mas isso, em vez de, teve um efeito colateral, e ele se levantou, clamava ainda mais, até que Jesus parou e o abençoou. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, mas queria ver Jesus. E diante da multidão ele não conseguia, mas ele subiu num pé de árvore e falou assim, aqui eu vou vê-lo, aleluia. Jesus vai passar por aqui. E quando Jesus passou por ali, ele olhou para cima e falou assim, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou lá para a sua casa, aleluias. Então, qual é o nosso comportamento? Como você tem se comportado diante das dificuldades, das lutas, dos problemas? Porque Deus, o reino de Deus não é para os covardes. E os que desistem são covardes. O reino de Deus é para aqueles que perseveram diante das lutas. É para aqueles que vão em frente, queridos. É para aquele que não desiste. É para o resiliente. É para aquele que está firme, está decidido. Não é por aqueles que agem por impulso, por emoções. Não sei o quê. Aí daqui a pouco pensa de um jeito, pensa de outro e tal. E nunca tem convicção de nada. É um fraco, um debilóide espiritualmente falando. E a esses, queridos, o reino de Deus não são para eles. O reino de Deus é para você que vai perseverar até o fim, aleluia. E quando chegar no fim, o Senhor vai te dar a coroa da vitória. Você vai olhar para trás e falar, foi difícil, foi complicado, teve problema, teve luta, mas eu cheguei aqui, o Senhor já me deu a vitória, aleluias. Então deixa eu falar para você que é frouxo diante das lutas, das dificuldades.
você não vai chegar a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum, meu irmão. O frouxo não chega em lugar nenhum. Quando dá um probleminha, já afrouxa. Né? Vem uma tentaçãozinha, um demôniozinho desse tamanho lá, uma situaçãozinha, dá uma cutucada, ele já abre, já para, já desiste. Fica desempregado. Deus não está comigo. Isso é frouxo, meu irmão. Ou você tem que confiar em Deus ou não. Nós temos que confiar no Senhor. Não tem problema, tem luta? Tem, mas Deus é comigo. Eu estou desempregado, eu fui desempregado, mas o Senhor vai me sustentar, aleluia. Veio um diagnóstico médico negativo, não tem problema, eu vou buscar a cura no Senhor, porque o Senhor é que me cura, me liberta. E é isso e aquilo. Não, ainda que o Senhor me levar, ainda que eu descer a sepultura, mas estarei com Ele para sempre, aleluia. E assim, meu irmão, é de glória em glória que a palavra de Deus diz que nós vamos chegar lá à vitória em nome de Jesus. Então, temos que ser mais firmes. A palavra de Deus diz em João que, de João Batista para cá, o reino de Deus é tomado à força. Então, você está salvo, liberto pelo sangue de Jesus, mas agora se esforce. Jesus disse assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho e estreita é a porta que leva à salvação. O olhar de Jesus vai além do físico. Aqueles homens, então, não desistiram diante das circunstâncias. Foram em frente, arrumaram um jeito. Desceram a maca daquele homem ali na frente de Jesus. Talvez lá o cimento caindo na cabeça de Jesus. E a maca desce. E quando Jesus olha para cima, ele não vê uns homens malcriados destelhando ali as telhas e poderia dar uma bronca neles. Mas a Bíblia diz que ele viu-lhes a fé. Porque o olhar de Jesus vai além do físico. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Então, Jesus viu somente a fé. E a fé, queridos, remove montanhas. Jesus olha dentro de nós e vê a motivação das nossas ações. E isso é o que conta para ele. Se a sua motivação é de aparecer, de beneficiar-se somente, de alisar o seu ego, certamente Jesus não levará em conta seu esforço. E isso o levará à desistência. Mas se ele vê, ou se a sua motivação é pela fé, crendo em Jesus, com certeza Ele vai te recompensar com uma grande vitória e uma grande bênção. Viu-lhes a fé. Jesus olhou para aqueles homens e foi além do físico, viu a fé. É interessante, né? Então, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim que a fé remove montanhas. Nós temos que crer, queridos. E fé é certeza e convicção. Certeza no quê? Certeza de que Jesus está vivo e de que a sua palavra é a verdade. Convicção, queridos. Nós temos que ter convicção da nossa fé. Ser convictos daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos, da palavra de Deus, daquilo que Ele nos ensina. E Jesus, Ele vê a fé. Ele vai além do físico. O Senhor Deus, Ele sempre vai além do físico. Temos aquela passagem famosa lá, que Samuel foi na casa de Jessé, e para ungir um rei, e os filhos de Jessé foi passando, e Samuel disse assim: é esse aqui, um cara bonitão, fortão e tal, né?
Opa, esse aqui. O Senhor disse assim: não, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E aí, queridos, viu a fé daqueles 4 homens. E o que Jesus vê no paralítico? Ele olha para aquele paralítico e ele vê dentro do coração o que levou ele à paralisia, o pecado. Então, Jesus vê o pecado, e ele não trata o pecado com uma terapia. Não sei o quê, que isso aqui vai passar, que, né? Você tem que tirar seu sentimento de culpa e tal, papapá, né? É uma terapia, né? Aquela coisa, né, Bel? Fazer uma terapia. Ele não trata o pecado como uma terapia, queridos. Ele trata o pecado como uma causa de um sofrimento. A causa da paralisia, a causa da dor. E você sabe que o problema maior é o pecado. Todo o problema é gerado no pecado. O pecado é a semente da dor, do sofrimento, da angústia. Vivemos dias em que as pessoas estão angustiadas, depressivas, tristes, suicídio e tantas outras coisas. Mas tudo gerado lá no pecado. A semente da dor. E o Senhor então vai ao ponto, fala assim: olha, perdoados estão os seus pecados. O que você precisa é o perdão, porque nós às vezes, queridos, buscamos em Deus algo para nos satisfazer. Sempre que nós vamos a Cristo, nós sempre estamos buscando algo que nos preocupa materialmente, fisicamente. É uma porta de emprego, é um benefício, é um carro, é uma casa, é isso, é aquilo, é uma cura. Mas o Senhor, Ele sempre vai tratar o interior. Quando nós nos achegamos diante do Senhor, Ele sempre vai tratar o interior, aquilo que está dentro. Fala, tudo bem, você precisa sim de uma cura, você precisa disso, daquilo e daquilo outro, mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa de algo muito maior, de uma bênção muito maior. Perdoados estão os seus pecados. Eu estou aqui para resolver o problema do pecado. O problema daquele homem era o pecado. O pecado o levaria ao inferno. O pecado, ele sofreria eternamente. O pecado te leva para o inferno. O pecado faz você sofrer eternamente, querido. E Jesus, ele veio exatamente, sofreu por causa dos nossos pecados. E aí, queridos, nós muitas vezes ignoramos o pecado escondido dentro de nós e queremos desfrutar de um benefício da parte de Deus exterior. Então, ele disse assim, porque Jesus, ele vê o interior, vê o coração, vê o que está provocando a paralisia. Ele não quer que você viva em pecado, Ele quer que você viva em santidade. Ele diz assim, sede santo porque eu sou santo, sem santificação ninguém verá o Senhor, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, Ele já veio e derramou o seu sangue, para que você fosse purificado, limpo, lavado no sangue do Cordeiro. João teve uma visão de uma multidão de pessoas de branco diante dele, e ele disse, Senhor, quem
quem é esta multidão de branco? E aí o Senhor disse assim: esses aí foram os que venceram a grande tribulação, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia. Esses foram que entenderam que deveriam ser lavados no sangue do Cordeiro, e eles venceram e estão aqui, aleluias. Então ele saiu dali perdoado, queridos. Agora é interessante que lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 2, que fala do mesmo texto, ele diz assim: filho, tem bom ânimo. Aqui ele chama também aquele paralítico de filho. Filho, perdoados estão os seus pecados. Então, Jesus olhando o seu interior, e ele vê o interior. E Jesus vê as suas emoções feridas. Aquele homem também tinha suas emoções feridas. Tinha problema no psique, tinha problema interior, na alma. E então o Senhor Jesus, ele chama aquele homem e fala assim: filho, tenha bom ânimo. E é interessante quando Jesus ele se dirige a uma pessoa e chama de filho, e pede para que a pessoa tenha bom ânimo diante daquela situação. Então, nós vemos que aquele homem, queridos, ele tinha perdido o ânimo. Ele tinha perdido as esperanças. Provavelmente o diagnóstico médico dele era de paralisia para o resto da sua vida, até a sua morte. Ele tinha perdido tudo, queridos. Tinha perdido a sua vida, porque o paralítico, uma pessoa que tinha uma paralisia, né, nesse contexto, ele era uma pessoa desprezada, porque o que a sociedade pensava é que ele estava pagando por alguma situação. E era verdade, ele estava em pecado, o pecado tinha paralisado ele. Mas ainda assim, queridos, uma vez colocado diante de Jesus, Jesus não só vê a paralisia física, mas ele olha aquele homem e ele vê a sua alma, ele diz: filho, tem bom ânimo, eu vou curar as suas emoções. Eu vou curar o seu psicológico, eu vou curar o seu interior, eu vou te levantar dessa situação, aleluia. E eu quero te dizer, queridos, que vale a pena nós lutarmos e nós batalharmos para levar as pessoas paralíticas diante de Jesus, porque Ele sim tem não só a cura física, mas Ele produz muito mais do que isso para aquelas pessoas. Ele foi ali, queridos, paralítico em cima de uma cama, receber uma bênção, e ele recebeu muito mais do que aquilo, perdão, a cura física, a cura das suas emoções. Ele se levantou daquela situação, queridos, totalmente restaurado, renovado para a glória do Senhor, aleluias. Então Jesus, ele não queria somente curar o corpo daquele homem, mas ele queria curar a sua alma. E qual foi o resultado do milagre? E aqui, queridos, é interessante que uma vez Jesus dizendo a ele, olha o versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a sua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus. É interessante que Jesus poderia ter dito aos 4 que o levaram, ou a outras pessoas que ali estavam, e dito a ele: olha, vamos ajudar ele aqui. Já pensou, uma pessoa paralítica, tanto tempo em uma cama, os nervos atrofiados, e ele então recebe instantaneamente uma cura.
E aí Jesus já logo, instantaneamente, diz para eles: agora você se levanta. Agora é o momento de você se levantar. E ele então se levanta, e aí Jesus disse assim: agora você pega o seu leito, põe nas suas costas e anda. E a obra de Jesus foi completa na vida daquele homem. Aquele homem chegou ali sendo um peso para as pessoas. Mas agora ele já não era um peso, agora ele carregava a sua própria maca. Aquele homem chegou ali com feridas emocionais profundas, mas agora ele se levantava e glorificava o nome do Senhor, curado emocionalmente. Aquele homem chegou ali com um peso de culpa do pecado muito grande no seu coração, por coisas e atos que ele tinha feito, mas agora, diante da verdade, ele estava livre e ele se levanta, glorificando a Deus, livre para servir ao Senhor e carregar o seu leito. Aleluias. E eu quero te dizer, queridos, que diante de Jesus, mas diante do Senhor de verdade, queridos, não somente com as suas emoções, mas com o seu coração entregue diante do Senhor, você pode ter certeza que toda tristeza, que toda paralisia, que todo aborrecimento, que todo peso do inferno que você carrega sobre as suas costas, ele pode ser tirado em um só momento, e você, querido, não vai ficar atrofiado. E uma das propostas de cura e libertação é você se levantar, glorificar e exaltar o nome do Senhor com alegria. Aleluias. Admiraram-se todos, esse foi o resultado do milagre. Admiraram-se todos, espanto, emoção, lembrando que o milagre simplesmente não produz salvação, mas eles glorificaram o nome do Senhor. A salvação foi produzida através do perdão dos pecados. Espanto, emoção, glorificação a Deus. Olha o versículo 12. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em sua presença de todos, em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Agora os fariseus e os escribas arrazoavam no seu coração: quem é este homem? Como que ele blasfema dizendo: perdoados estão seus pecados? Isso é blasfêmia. E Jesus, ele não vê só o físico, ele vê o coração. E ele vê o coração não só daqueles que se dispõem a buscar, vê a fé, vê o pecado, traz perdão, traz cura emocional, mas também vê o coração dos críticos. Daqueles que estavam ali para criticar, para razoar no seu coração: poxa, será que é mesmo? Será que essa palavra é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? E aí arrasou no seu coração, mas Jesus Cristo vai além do físico, e ele olha para dentro do coração daqueles homens, e por misericórdia ministra eles também, porque ele fala assim: olha, então se é só Deus que pode perdoar pecado, e se você quer uma prova para isso, levanta então. Esse paralítico se levanta e anda. Se esse é o resultado do perdão, porque o resultado da paralisia era o pecado, e se o resultado do perdão é se levantar e andar, então veja nos seus olhos. E nós, queridos, estamos cansados de ver pessoas que estavam aí no mundo das drogas, presos, paralisados, sem nenhuma possibilidade de caminhar, e hoje nós vemos aí, contemplando pessoas que estão se levantando, andando, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor e produzindo frutos para a glória do Senhor. Aleluias.
É o resultado de uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus. Amém? Então, quero concluir dizendo o seguinte: ser bênção é melhor e agrada mais a Deus do que receber bênção. Estamos vivendo em meio a muitos paralíticos, pessoas que não têm mobilidade, que estão engessadas nas macas do inferno e que precisa da ajuda daqueles que estão bem. Estamos vivendo dias assim, queridos. Pessoas que estão nas macas, paralisadas nas macas do inferno, que não conseguem caminhar, se locomover, de ir para a presença de Deus. E precisam, necessitam da ajuda daqueles que estão bem. E quando surgir as dificuldades, como reagir? Será que devemos desistir? Não, de forma nenhuma, queridos. Lembre-se que só os que perseveram alcançam a vitória. Os que desistem não vão chegar nunca. Você já viu alguém chegar quando desiste? Não chega, não é verdade? Mas aqueles que perseveram, ele chega. Né? Ele chega. Ainda que chega depois, mas chega. Ainda que não chega no planejado, mas chega. Ainda que não chega pela porta, mas chega pelo telhado, mas chega, aleluias. E quando surgir as dificuldades, como reagir? Persistir, queridos. Insistir. Ninguém para alguém decidido. Nem Deus para. Se você decidir ir para o inferno, nem Deus vai te parar. Você vai. Mas se você decidir ir para o céu com Cristo, também Deus não vai te paralisar. Ele vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar, eu vou te curar as suas emoções, vou curar a sua paralisia, e nós vamos estar juntos eternamente, aleluia. Lembrando que Jesus vê por dentro, querido. Viu a fé dos 4 amigos, viu o motivo da paralisia, o pecado, curou as suas emoções, viu as feridas, e viu também os fariseus arrazoando ali em seus corações, desejando e fazendo manipulação para matá-lo. Ele vê por dentro. Então ele conhece você por dentro. Jesus é aquele que te conhece por dentro. Ele sabe o seu andar, o seu levantar, o seu pensar. Ele te conhece por dentro. Amém? Então, queridos, a melhor coisa é nós sermos... Você está bem? Seja os 4 que ajude aqueles que não estão bem. Você está mobilizado, você está paralisado, está difícil. Você pensou em desistir? Jesus te chamou e você pensou em desistir, em parar? Você que sabe, você tem o direito. Por quê? Por causa da multidão? Por causa das pessoas? Por causa das coisas, das dificuldades? Você pensou em desistir? Você tem esse direito. Só que se você desistir, você não vai chegar em lugar nenhum. Aliás, vai chegar sim. Vai ser um derrotado diante do Senhor. E nunca vai ser curado suas emoções, seu coração, e ter seu pecado perdoado. Se você está fraco, desanimado, não tem mais mobilidade, queridos, nós estamos aqui e vamos ajudá-lo em nome de Jesus. Amém? Se levante, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, glória.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Vamos orar, queridos. Eu tenho certeza que Deus é aquele que nos alcança através da palavra. Estava ali uma multidão e ele anunciava-lhes a palavra. E a palavra tem sido anunciada. E ela é quem faz efeito nos nossos corações. Quero chamar você aqui à frente. Eu preciso de ajuda. Estou quase parando. Eu já estou parado em meu coração. Se você está nessa condição e você quiser sair do seu lugar, nós estamos aqui e a igreja não está aqui para envergonhar ninguém, querido. Nós estamos aqui como aqueles 4 homens. E vai ter pessoas aí do seu lado que vai pegar no canto da sua maca aí e vai te ajudar. E ainda que tiver um preço a ser pago, ainda que tiver que fazer um buraco no telhado, nós vamos fazer para que você esteja na presença de Jesus. Amém? Se você está se sentindo assim, fraco, paralisado, engessado, sem mobilidade, e quiser sair do seu lugar, saia e venha aqui à frente, enquanto aqui o grupo louvor a equipe de louvor aqui vai cantar um louvor. Aleluias. E nós vamos orar por você. Vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus.